Queridos irmãos, amigos, ouvintes, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um programa de podcast da EBD em Síntese, uma promoção do Departamento de Ensino da nossa igreja, que tem como diretor nosso querido pastor Reinaldo Odilo. A nossa igreja é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva, e nós estamos aqui para mais um início de trimestre, mais uma aula, e hoje eu conto com a cooperação da irmã Milton Prachedes, ela que é professora ali do Templo Central, e o pastor Aldo Dantas, é o pastor da congregação de Eucaliptos e coordenador daquele setor de número 25. Eu sou o presbítero Ítalo, dirijo a congregação de Monte Sião, e nós fazemos parte da lição de adultos da equipe 1. Estaremos aqui com vocês, compartilhando dicas, comentário da lição, ajudando uns aos outros na edificação do reino de Deus. Pastor Aldo, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Ítalo, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para cooperar com o nosso podcast. Irmã Milde, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, também agradeço a Deus esta oportunidade de poder ser útil no reino dos céus e que o Senhor possa nos trazer vitória neste podcast, né? Que possamos contribuir com todos aqueles que estão a nos ver e nos ouvir, que estão na audiência deste podcast. Pastor Aldo, nós temos aí o início de um trimestre, uma lição. Todo trimestre estaremos trabalhando a temática da família, né? Relacionamentos em família. O comentarista é o pastor Elianai Cabral. E nós estamos iniciando hoje a primeira lição. E o subtema geral da nossa EBD é superando os desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Então, é um tema importante, né, pastor? É muito importante e eu fico muito feliz, né, em nós termos essa lição da Escola Dominical. Fiquei feliz por ver o tema e o subtema também, porque não é tratar da família somente, não é a questão conceitual, mas dos desafios, dos problemas que surgem no seio da família, que todos nós passamos por esses problemas, né? Então, estudar durante todo um trimestre essa situação, isso vai ser muito enriquecedor. Gostei muito do tema e também do subtema. Esperamos que Deus nos ajude a conduzir, né, essa temática durante todo esse trimestre e vai ser uma riqueza para todos que vão estudar. Irmã Milda, hoje a gente está começando com a primeira lição, né? Esse desafio que o Senhor nos deu, quando a família age por conta própria. Então, a gente vai se debruçar sobre esse tema. E o que é que a senhora acha desse tema? É muito importante a gente saber que nós não podemos interferir naquilo que Deus já estabeleceu, não é? Eu me lembro de Isaías 45:9. É o caco entre outros cacos, dizendo, que fazes? O barro não pode dizer o que Deus pode fazer, né? Ele estabelece, ele faz a promessa, não é? Ele é quem determina. Inclusive, até as palavras que saem da nossa boca, é ele quem determina, né? É ele que tem que determinar. Nós temos que estar realmente submissos à vontade do nosso Deus. Então, irmãos, a gente hoje começa com essa temática. O textuário da nossa lição encontra-se em Gênesis 17:19, que diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. A verdade extraída da lição, a verdade geral, é que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências são inevitáveis. Então, hoje nós estaremos estudando um texto que encontra-se em Gênesis 12:3, que vai subsidiar a lição, até o capítulo 16, a trajetória de Abraão. Então, Elianai Cabral, ele busca esse subsídio dessa primeira aula, na história do patriarca da fé, na vida de Abraão, as suas decisões, os seus caminhos, onde Abraão acertou, onde ele errou, as consequências disso, para nos ajudar nessa lição tão importante sobre família. É uma temática interessante, nós vamos passar todo o trimestre estudando aí essa configuração de família à luz da Bíblia e como edificá-la em relação aos princípios da palavra de Deus. Então, nós temos aí bastante tempo para a gente estar trabalhando a lição. Eu quero começar pela irmã Milda. Aqui, irmã Milda, a título de introdução, né? Esse
palavra-chave, família. Como é que a senhora enxerga a família nos dias de hoje? Como é que está o conceito de família? Quais os desafios que a gente tem hoje na família? Nós que guardamos os princípios bíblicos, sabemos que a família é uma instituição criada por Deus, podemos até dizer, é uma instituição divina, né, porque foi criada pelo Senhor, mas que está sendo muito atacada ultimamente por causa da incredulidade das pessoas em relação à palavra de Deus e ao próprio Deus. E a rebeldia que está tomando conta da humanidade, né, nos últimos tempos. E a sociedade, a família como sendo a célula máter da sociedade, ela está sendo atacada porque o inimigo quer ver o caos mesmo, ele quer estabelecer o caos na humanidade. E quebrando, destituindo a família, aí vai cair muita coisa na sociedade, na igreja, as instituições todas sofrem quando a família é atacada. Infelizmente, o inimigo tem se utilizado deste meio para destruir a humanidade, né? Tem feito ataques à família de forma, às vezes, até velada, mas hoje não estamos vendo de forma velada, não. É uma coisa tão explícita, não é? Que as pessoas são contra casamento e, inclusive, a mudança de sexo aí está rolando solto, né? As pessoas não estão respeitando o seu próprio corpo, aquilo que Deus já criou e instituiu, porque macho e fêmea os criou, está escrito na palavra, né? Infelizmente, as pessoas não respeitam mais a Deus nem a sua palavra e querem, estão dando lugar ao inimigo e ao espírito do anticristo que está fazendo isso. Nós cremos assim. Então, irmã Milde, trabalhando essa introdução, o professor ele pode fazer um resgate em relação à cultura hoje tão relativista e materialista, querendo entrar no seio da família. Então, eu acho interessante que nessa introdução o professor pode trabalhar esses conceitos. A gente vive num século que ele é apenas interpretado única e exclusivamente pela razão. O materialismo ele conseguiu transformar a sociedade, a consciência social naquilo que se pode enxergar. Então, a família é seduzida a ser conduzida por esses princípios. Então, o materialismo ele vai colocar como centro das decisões única e exclusivamente a razão, o lucro, o pragmatismo e aquilo que dá certo. Só que nem sempre aquilo que dá certo para a família cristã. Então, o interessante é que nesse primeiro tópico da lição, nós vamos fazer aí análise da vida de Abraão a respeito das promessas de Deus. Então, Deus tinha uma direção para Abraão e Abraão tinha a possibilidade de obedecer à direção divina ou tomar suas próprias decisões. E a lição de hoje, ela se foca nisso, quando a família age por conta própria. Então, nesse primeiro tópico da lição, Deus faz promessas a Abraão. Nos ajude com a sua contribuição. Deus realmente fez promessas e ele é o único que pode prometer e cumprir. E Abraão, no princípio, ele se mostrou uma pessoa crente, né? Porque o Senhor disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia nem para onde ia. A palavra diz que ele saiu sem saber para onde ia. Ele creu e obedeceu ao Senhor. Ele teve fé. E quando recebeu a promessa do filho e das bênçãos da terra, que o Senhor fez aquele pacto de dar aquela terra desde do rio, do Egito até o Eufrates, ele creu, e a palavra diz que ele creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Ele foi uma pessoa que demonstrou fé. Mas, infelizmente, a nossa fé ela é provada. Então, o apóstolo São Pedro fala que nós somos provados na nossa fé. E Abraão foi provado por muito tempo. Com 10 anos que ele já estava saindo, o Senhor novamente reanimou a ele e disse que ele teria um filho. Agora, no capítulo 15 em diante, o Senhor novamente reanima e revisa a promessa, não é? Reativa a sua promessa de pacto, de dar a sua semente àquela terra,
as terras das suas peregrinações, e até mandou que ele percorresse de norte a sul, não é? Aquela terra, e ele ainda não tinha filhos. No capítulo 15, ele demonstra aquela angústia para Deus. Senhor, que me has de fazer? Porque eu estou sem filhos. Aí até disse, olha, o Eliezer, que era o Damasceno, que certamente nasceu na casa dele, seria o seu herdeiro. Mas aí o Senhor disse, não, não vai ser ele. Vai ser um que você vai gerar. É que sair de ti. Mas ali é interessante uma coisa que a gente tem que observar para os nossos irmãos. O Senhor explicitamente não disse que o filho seria de Sara. Capítulo 15, versículo 4. Mas a gente infere que seria de Sara, porque Sara era a única mulher e havia um princípio nos servos do Senhor de ter uma só mulher. Foi o que Jesus disse. No princípio não é assim, de ter várias mulheres, né? Na cultura pagã, existia aquela possibilidade de quando a mulher fosse estéril, no caso de Sara, porque desde o capítulo 13, quando fala que Abraão tomou a Sara, capítulo 13, aliás, capítulo 11 de Gênesis, versículo 30, diz que Sara era estéril. Já era um problema, não é? O Senhor prometeu para ele, e a mulher dele, a única que ele tinha, era estéril. Mas aí, pela fé, Abraão creu, né? Abraão creu que Deus poderia, que estava prometendo, haveria de cumprir aquela promessa. Mas logo em seguida que o Senhor fez aquela promessa, lá vem os planos humanos, né? Que trouxe derrota para a vida conjugal e a vida familiar deles, né? Que já é um segundo tópico que a gente vai ver, não é? O interessante, Mamilda, é que Deus queria trabalhar, eu acredito que a gente, como professor, pode trabalhar isso em sala, sobre o poder da promessa divina para sustentar a família. Porque quem tinha feito uma promessa a Abraão era Deus. E em toda a história do Antigo Testamento, na história da Bíblia, na tradição da igreja, na história da igreja, a gente nunca viu Deus deixar de cumprir uma promessa. Ainda que as circunstâncias elas pareçam ser impossíveis, ainda que o contexto não seja agradável, ainda que as perspectivas sejam desanimadoras, mas Deus, aquele que criou o universo, aquele que tem a palavra criativa, ele pode criar circunstâncias, ele pode criar contexto, ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, a gente vê Deus prometendo a Abraão, mas a primeira lição que a gente aprende é que nem sempre o fato de se ter uma promessa de Deus é o suficiente para a obtenção de sucesso em respectiva área. Porque juntamente com a promessa que Deus fez a Abraão, o que era que ele esperava de Abraão? Ele esperava que Abraão considerasse a promessa e se movesse diante da sua vontade em relação à promessa. Então, esse primeiro tópico da lição, a gente pode trabalhar com os professores, aí a lição que a gente está estudando sobre os irmãos, muitas vezes, eles ficam em dúvida em relação a se a gente tem promessa. Como é que uma pessoa que tem promessa de Deus, e Deus fala, e Deus é claro, e possa ser que aconteça alguma coisa errada nas nossas vidas? É porque muitas vezes as promessas, elas são condicionais. É claro que na Bíblia existiram promessas que foram incondicionais. Já já a gente vai falar de uma delas. Mas essa promessa do filho, ela era condicional à obediência de Abraão à voz de Deus. E a gente vai ver que a ruptura do quase não cumprimento da promessa é porque Abraão depois se arrepende, Deus trabalha na vida dele, é que ele para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir uma outra voz, a voz da sabedoria humana. Tudo isso por causa que o contexto em que Abraão estava trouxe dúvida ao seu coração se aquilo iria acontecer. Esse é o segundo subtópico da lição. A dúvida diante da espera. O que é que a senhora nos diz a respeito disso? Sim. Sobre essa dúvida, justamente a questão do tempo, né? A Sara ficou meio impaciente, né, com o tempo. Como havia aquela possibilidade, olha a lógica humana, né? Como havia aquela possibilidade de uma serva, os filhos da serva seriam filhos legítimos do casal, era um costume da época. Não é uma
era apenas uma permissão de Deus naquele tempo, mas que não era o ideal de Deus. E Deus sabia que Sara era estéril, mas no tempo certo, no tempo dele, para mostrar o seu poder, ele realmente traria a sua promessa. E muitas vezes o Senhor confirmou essa promessa a Abraão, reanimando a ele que, que a semente dele seriam como o pó da terra, como as estrelas do céu. E se alguém pudesse contar o pó da terra, contaria a sua descendência, não é? É Então, o Senhor verdade. reafirmou para ele a sua promessa. Mas, como eu disse no começo, a nossa fé ela é provada. Nossa fé passa por aquilo que o pastor falou, o pastor Ítalo. Obediência, não é? A obediência. Temos que obedecer a palavra. Crer e obedecer. E, infelizmente, houve esse fraquejar ali no casal. Embora Abraão tenha crido na promessa, mas ele... Aqui acompanhando o comentário dela, né? E se eu puder voltar aí para a introdução, irmã Milde, eu queria só trazer uma contribuição, que é a seguinte: a gente tem visto, né, principalmente a gente está trabalhando na área das famílias, que um dos grandes problemas que existe não é a falta do conhecimento de como deve conduzir a família, muitas vezes, é colocar isso na prática do dia a dia, lá junto com as famílias, ou seja, trazer a palavra de Deus para dentro de casa, né? E essa lição eu vejo, para mim, como uma das mais importantes, inclusive desse trimestre. Por quê? Porque é você sair do foco de dar, não é, ouvidos ao que a palavra de Deus diz, de como deve governar a família, de como deve conduzir a sua família. Na hora que você deixa, né, a fé para ir pelos seus próprios pensamentos, dirigir pelo seu próprio coração, como você acha que deve, porque o que acontece muitas vezes, você vai agir na família como você aprendeu com seus pais, como você aprendeu com, né, com alguém que você convivia ali dentro de casa, quando, na verdade, a família tem, né, princípios estabelecidos por Deus para se conduzir, que é a palavra de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Então, pela fé, nós conduzimos os relacionamentos familiares. Pela fé, nós conduzimos a nossa família. Então, identificar as promessas de Deus na nossa vida e saber que essas promessas se cumprem também via nossa família é importante. Porque eu tenho as promessas de Deus e a minha família não está envolvida? Tá, sim. Está tudo comprometido com as promessas de Deus. Então, se eu não conduzir a minha família no mesmo plano de Deus, que é o plano da fé, não é? A coisa não vai funcionar. Foi exatamente isso que aconteceu. Saiu deste plano da fé, foi para o plano humano, não é? Então, quem fez isso? A família. A gente percebe Abraão indo pelo caminho e aí alguém da família o desvirtuando e lhe dando uma alternativa para seguir um outro caminho que não o da fé, né? E Deuteronômio 7:9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A família tem que prosseguir também guardando os mandamentos, para que o Senhor venha cumprir as suas promessas na vida deles. Inclusive, quando o Senhor quis revelar a Abraão aquela situação de Sodoma, que ia destruir Sodoma, o Senhor disse: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que eu tenho visto que ele há de ensinar, depois dele, né, aos seus filhos, para que possa vir sobre Abraão, não é, tudo aquilo que ele prometeu. Está escrito no capítulo 18 de Gênesis. E o Senhor falando do pensamento que já estava interno dentro de Abraão, para também fazer a diferença. Eu acredito que quando Deus tirou Abraão do meio da sua parentela, era para ele fazer diferente. Não era para ele seguir os costumes que ficou para trás, lá na Suméria, não é? Não, na Caldeia.
porque eles eram pagãos, aquele povo era pagão, era idólatra, tinha costumes diferentes, e o Senhor chamou Abraão para ser exclusivo dele, para servi-lo, e para ensinar o seu caminho, o caminho da justiça, o caminho que agradava ao Senhor. Ele era um semita, daquela família que começou a buscar o Senhor, né, desde Sete. E o Eu Senhor quero fazer uma queria... provocação a vocês agora, nesse ainda segundo subtópico do primeiro tópico, né? A dúvida diante da espera. A gente sabe que Sarai era estéril, Abraão estava diante de uma situação que ou ele confiava em Deus, ou ele iria tomar um caminho diferente daquilo que Deus revelou. A pergunta é, um cristão, ele pode ter dúvidas? Olha, Pode, às eu vezes queria... as pessoas dizem assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que crer, mas tem que fazer alguma coisa. Eu ouço muito isso. A gente tem que fazer a nossa parte, mas Deus não precisa de ajuda, não. Nesse caso aqui, Sara era estéril, dependia de um milagre do Senhor, de o Senhor abrir a madre dela e fazer algo por Abraão e por ela. E isso talvez não tenha vindo na cabeça de Sara, não é? Ele achou, não, eu acho que Deus vai nos dar um filho, através da nossa serva mesmo, toma a serva H, não é? Ela fez aquele arrumadinho e ele achou que podia ser e concordou. Eu acho que a dúvida pode vir. A dúvida, ela vem sem dúvida, porque, né, até a redundância, ela virá. Por quê? Porque a fé é provada, né? E aí a gente percebe claramente a dúvida na vida de Abraão. Veja, ele teve um encontro com Deus, ele recebeu as promessas, ele era consciente das promessas quando ele tinha 75 anos, mas com o passar do tempo, o tempo foi passando e surgiu a dúvida. Ele mesmo disse, Senhor, como é que vai ser isso? Se o meu descendente é um escravo nascido na minha casa. Então, essa dúvida era de Abraão, não era de Sara. Tá? Quando ele chega para dizer assim, né? O herdeiro que eu tenho, nascido na minha casa, é um escravo. Boa observação. Deus diz assim, não vai ser dele, vai ser das suas entranhas que vai nascer um descendente, entendeu? Então, ele renova a fé de Abraão naquele momento. Então, Abraão deixa de lado a dúvida, segue. E aí a dúvida persiste e alcança Sara. Não é? E aí Sara duvida do milagre, porque até então Abraão estava lá convicto de que realmente não seria um escravo, não seria alguém, mas alguém que nasceria das suas entranhas, né? Das suas entranhas. É interessante que na Bíblia você vai ver alguns casos de homens de Deus, assim como Abraão, que chegaram a duvidar, mas diante da dúvida, obtiveram caminhos diferentes. Abraão duvidou e deu ouvido à voz de Sara. João Batista, no cárcere, um profeta de Deus, né, o maior homem do Antigo Testamento, segundo o testemunho de Jesus, ele sabia, ele teve com Jesus no batismo e ele estava diante do Cordeiro de Deus, ele anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista no cárcere, em meio à perseguição, a todo o estresse emocional e psicológico que a solidão e a prisão injusta estava causando, ele envia discípulos a Jesus dizendo, vão lá e perguntem para ele se ele é mesmo o Messias ou havemos de esperar outro. Então, João Batista, ele tinha certa convicção, mas me parece que a dúvida do tempo, da dificuldade, chega a todos os cristãos. Só que, diferente de Abraão, João Batista recebeu o testemunho, Jesus disse, olha, vai lá e diga para João que os cegos veem, os coxos andam e aos pobres é anunciado o evangelho. E como se estivesse dizendo assim para João Batista, eu não vou intervir na situação. Ele terá que morrer como testemunho do evangelho e das boas novas que estava pregando. Então, João Batista foi fiel até o fim e não declinou daquela sua posição, né? E foi lá e entregou sua vida, foi decapitado. Abraão duvidou e cedeu à sabedoria humana, né? Então, Pastor Aldo, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Está aqui no terceiro subtópico. Pois é, a garantia dessa promessa, né, é que, mesmo diante de uma situação tão difícil para Abraão, porque ele sabia que Sara era estéril,
desde o princípio, desde quando foi chamado. Isso não aconteceu com o passar dos dias. Ele sabia, quando Deus o chamou, que a sua esposa era estéril, e ele creu que ele seria pai de uma grande nação. Agora, essa garantia que Deus dá, não é, está baseada em quê? No caráter de Deus, na sua palavra. Então, Abraão não podia duvidar do caráter de Deus, da sua palavra, assim como Glória a nós Deus. hoje não podemos fazer isso, não é? Então, se Deus falou, ele vai cumprir. Não importa se diante de mim tem um mar vermelho, se diante de mim tem uma dificuldade intransponível, se diante de mim estou precisando de um milagre, mas Deus prometeu. E caberia a ele e a Sara crer na palavra do Senhor. Essa garantia era a palavra de Deus. Então, por exemplo, hoje você tem as promessas bíblicas, as promessas da palavra do Senhor, que nós devemos crer nelas e seguir e dirigir a nossa vida e a nossa família por meio dela. Então, se a palavra de Deus está dizendo que deve ser assim, e Deus garante abençoar aqueles que seguirem a sua palavra, vai ser nessa direção que eu vou seguir, mesmo que eu veja diante de mim que Deus vai precisar fazer um milagre. Então, ele irá fazer a parte dele, mas eu preciso confiar. Irmã Milde. A resposta nossa realmente é a da fé, né? Temos que crer na palavra. Não fazer como Eva, que duvidou da palavra de Deus, porque o diabo disse que ela não ia morrer. Não, você não vai morrer, não. E ela acreditou, ao invés de acreditar no seu Criador, né? Naquele que visitava todos os dias e instruía, não é? Aquela presença maravilhosa do Senhor todos os dias ali no jardim. Eles perderam essa comunhão por falta da fé. Eles deixaram de crer na palavra do Senhor, né? Que é fiel. Deus é fiel. E nós vemos em toda a Bíblia, não é? O Senhor cumprindo. E aqueles que creem no Senhor reafirmam isso. Quando o povo de Deus estava para entrar na terra, teve gente que teve medo dos carros ferrados, mas teve alguém que disse assim, não, vocês não tenham medo dos carros, porque Deus disse que faria, então ele vai fazer. Não importa o obstáculo que tenha diante de nós, nós temos que crer na provisão de Deus, na providência de Deus, no milagre que ele pode operar, não é? E sendo Deus fiel, eu acho interessante isso, a palavra diz assim, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, é o caráter de Deus, não é? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? E os erros humanos não impedem que Deus opere o seu querer. A Israel errando o tempo todo, até hoje não crê no Senhor, mas o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu. Ele vai cumprir, ele vai trazer salvação para Israel e vai instalar seu reino. Nós cremos assim, que Deus vai cumprir. Não importa os milhares de anos que já se passaram, mas nós cremos que Deus vai cumprir. Como até aqui tem cumprido todas as suas promessas na vida deles, né? Inclusive a restauração do povo à sua terra, né? E depois de tantos anos de dispersão, milhares de anos de dispersão, mas o Senhor os trouxe novamente, mostrando o seu poder de ressuscitar, né, a nação e refazer aquilo que ele quer, como ele quer. É o caco espalhado, como o Senhor levou Jeremias dessa casa do oleiro, e ele foi lá à casa do oleiro, né? E como o vaso na mão do oleiro se quebrou, ele disse, e será que eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Ele se quebrou, mas o Senhor pode fazer dele o vaso que quiser. E o Senhor espalhou o caco para todo lado. Pois é, eu estava pensando aqui, enquanto a irmã Milde falava, e percebendo o seguinte, pastor Ítalo, Deus fez uma promessa. Essa promessa era de fazer de Abraão, né, a grande descendência, de dar a Abraão a grande descendência. E o que é que acontece? A dificuldade não era Deus fazer dele uma grande nação. A dificuldade, Deus faz uma promessa a um homem que precisa crer, que precisa andar por fé. Não é? A dificuldade não seria Deus cumprir com a promessa, seria ele continuar crendo. Não é? Essa é a nossa grande dificuldade, é continuar crendo no Senhor. Então, eu acho que esse é um ponto importante para o professor explorar. Não é?
Por que que existe esse desvio? Porque você, como pai de família, né, como chefe de família, é chamado por Deus, Deus fala com você, se revela a você, e você vai levar a fé em Deus para a sua família. Então, seus filhos, sua esposa, todas as pessoas que descendem de você, vai receber a mesma fé que você tem. Então, você não pode vacilar na fé, né? Então, você precisa dessa garantia de Deus. Então, por que Deus vai cumprir? Porque Ele é fiel à sua palavra, né? Então, onde é que ele vacilou? Ele vacilou na hora de duvidar. E isso trouxe consequências muito fortes para a sua família. Mas o que é importante é nós passar para as nossas famílias hoje a nossa fé. Isso é que é fundamental. É transmitir a nossa fé de uma geração para outra, né? E a gente faz isso crendo nas promessas de Deus. Então, aqui passando para o segundo tópico da lição, a gente vai ver sobre a interferência no plano de Deus. Então, Deus tem um plano e, através desse plano, ele se comunica conosco através de sua voz clara. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, a ponto de nos dar clareza da sua direção, quando consultamos a sua palavra, quando oramos, quando investigamos com o coração aberto os princípios da palavra de Deus, e nós temos a possibilidade de tomar um outro caminho. Então, a família tomou outro caminho, e esse é um problema que traz consequências, é uma interferência no plano original. Deus é soberano, ele pode tanto trabalhar as consequências do plano original, como ele pode restaurar o plano original. Nós nunca sabemos como Deus vai trabalhar. Não significa dizer, né, pastor Aldo, que porque no fato da vida de Abraão a promessa ter se cumprido, que na família de alguém, o fato de você tomar um outro caminho é garantia de que aquilo vai se cumprir. Eu acredito que Deus usa de misericórdia como o primeiro casal, ou o casal patriarca da fé. Deus tinha um projeto acima da vida de Abraão que garantiu com que a promessa fosse cumprida, independente dos erros de Abraão. Mas a lição que a gente aprende é que o fato de isso ter acontecido na vida de Abraão não garante a nenhum de nós, nem as nossas famílias, que tomar outro caminho, mesmo assim a promessa vai se efetivar, né? Então, nós vamos aí ver essa interferência, começando pela vida de Sara. Pastor Aldo. Muito bem, pastor Ítalo. Esse segundo tópico, ele é bem interessante, porque não dá para você discutir esse segundo tópico sem voltar lá para a introdução, né? Ou seja, os ataques que a família de hoje está sofrendo, tentando tirar as famílias de seguir o plano estabelecido por Deus na palavra dele. Ou seja, na hora que você desvirtua isso, você tira o foco da família na palavra de Deus, no que diz a palavra do Senhor para a família cristã, você está trazendo consequências muito desagradáveis para toda a família. E o interessante é que o Abraão, ele estava convicto da promessa, ele sabia que Deus ia cumprir, né? Ele já havia duvidado com a questão do Damasceno e Eliezer, mas Deus garantiu para ele que era das entranhas dele que queria ter. Mas a esposa, né? A esposa ficava maquinando as coisas, ficava pensando, já faz 10 anos que Deus fez essa promessa, nada aconteceu. Então, eu imagino que nesses pensamentos, né, surgiu a ideia, bem, vai sair da entranha dele, mas não Vamos comigo. ajudar Deus, né? Vamos ajudar ele, vamos ver. Então, Sara começou a pensar, e eu imagino que todo dia ela trazia essa situação para Abraão. Abraão, vamos resolver desse jeito, Deus fez a promessa, vai ser das suas entranhas, agora não vai ser comigo, mas vai resolver. Na hora que ela fracassa na fé, ela poderia, naquele momento, ter restaurado a sua fé através de Abraão. Ele poderia dizer, não, Sara, não é por aí, nós vamos crer, vamos continuar crendo, não é? Então, o grande perigo de uma pessoa deixar de crer na promessa de Deus é levar outros a não crer também. Então, se tem, por exemplo, se Abraão dissesse, não, eu continuo crendo, e você deve seguir esse mesmo pensamento, vamos crer que Deus pode fazer de você a mãe do nosso filho, então Deus vai fazer um milagre. E aí você crê naquilo. Mas o que foi que aconteceu? É que os dois vacilaram na fé. Ele deu ouvido, né? A voz de Sara, quando ele deveria ter permanecido firme no propósito de crer. E aí, quando um
não creu e o outro também deixou de crer, ou seja, foi naquele sentido que ela indicou de conceder uma outra esposa para ele, aí começaram a surgir os conflitos, não é? Porque ela foi precipitada. Aí onde entra a questão da precipitação. Quando Deus nos faz esperar, é porque tem que esperar. É o tempo que Deus está dando para esperar na promessa. O importante ali era a fé de Abraão. A fé de Abraão e a fé de Sarai, que precisava passar para uma geração seguinte. Essa fé precisava ser fortalecida, ser estabelecida por eles para os seus familiares através de um milagre, para que eles pudessem seguir a vida de fé. Mas Era um eles modelo de tentaram... família, né, pastor? Era um modelo de família. É o modelo de família. Então, o que é que acontece? Com a falta de fé, veio o pensamento carnal, o pensamento humano, o pensamento de resolver as coisas da maneira como nós achamos que deve, e não como Deus disse que tem que ser, né? Então, quando a gente deixa de olhar para a palavra de Deus, de olhar os conselhos de Deus, e vai olhar, muitas vezes, o modelo de família aqui e acolá, como as pessoas estão vivendo, não, está dando certo com fulano, vai dar certo comigo. Não, o padrão para a família cristã é o padrão bíblico, é o padrão da palavra de Deus. Nós não podemos fugir disso. E essa vai ser uma grande oportunidade, pastor Ítalo, de trazer as famílias para dentro do padrão bíblico e também mostrar o risco, as consequências que não são consequências momentâneas, não são consequências de um ano, não, são consequências para o resto da vida e para as gerações futuras, como a gente pode perceber hoje, né? Esses conflitos que existem entre judeu e árabes foram provenientes dessa atitude precipitada de Sara. Então, veja que, numa decisão precipitada, hoje, nós teremos consequências para gerações futuras. Então, é muito importante não intervir nos planos de Deus, não intervir na forma como Deus quer conduzir a nossa família. Deixar que Ele faça de acordo com as suas promessas e de acordo com a sua palavra. Irmã Milde. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus, né? Infelizmente, o ser humano tem essa fraqueza de achar que pode ajudar a Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, né? Nós não podemos, de modo nenhum, interferir na sua soberania. E aqui no capítulo 16, nós vemos que Deus reanima Abraão no capítulo 15, e ele fica certo, convicto, né, daquilo que Deus prometeu, mas, infelizmente, Sara, envolvida com aqueles costumes da terra de onde ela saiu, achou que poderia dar um jeitinho, né, para o cumprimento da promessa. Infelizmente, isso foi trágico na família, porque nós temos, em várias partes da palavra, nós vemos que Deus cumpre a sua palavra. Deus não é homem para que minta, né? E no capítulo 1 Reis 8:56, está escrito que ele não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas a Israel, ao seu povo. Nenhuma das suas promessas ele deixou de cumprir. Então, faltou realmente na nossa irmã Sara a convicção, não é? E a crença de que o Senhor poderia fazer algo por ela, como fez nas demais, né? E todas elas sofreram desse mesmo problema, não é? Rebeca era estéril, Raquel, a amada de Jacó, também era estéril, e houve a intervenção divina para que elas também gerassem. E agora tinha dois inconvenientes, né? Além da esterilidade, a idade. Ela já estava aos 75 anos, né? Porque ela tinha 10 anos de diferença de Abraão. Abraão já estava com seus 85 e ela, certamente, com 75. E o menino nasceu, quando o menino nasceu, Ismael nasceu, Abraão já estava aos 86 anos, quando Ismael nasceu. O filho do jeitinho que eles quiseram dar para que Deus produzisse, né, ou cumprisse a sua palavra na vida deles. Nós vemos que os dois vacilaram na fé.
os dois vacilaram, porque entraram em acordo e isso não foi bom para a família, não é? Não foi bom para eles, porque veio as desavenças, as consequências no meio do próprio casal. Nós vemos que esse problema da prestação fez com que a serva se exaltasse, né, sobre a sua senhora, se ensoberbeceu, começou a humilhar a própria senhora, e ela devia respeito a ela, e, infelizmente, isso trouxe problemas. E, por fim, a Sara quis até acusar o próprio Abraão. O meu agravo seja sobre ti. Quer dizer, eu tenho direitos, né? Como sendo a matriz, né? Eu tenho os meus direitos. Vamos dizer assim, que ela estava reivindicando os direitos dela e que agora estava sendo tomado pela serva, né? A serva certamente ela estava sendo muito bem tratada, porque estava grávida, Abraão havia gerado um filho nela, e isso fez com que ela se exaltasse. E, infelizmente, é isso que acontece quando as pessoas desobedecem à palavra de Deus. Tem consequências ruins para sofrer, não é? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Infelizmente, Abraão ouviu a voz da sua mulher e isto trouxe consequências ruins para a família. E Antes da depois gente, ele teve que voltar atrás, não é? antes da gente entrar nas consequências, né? Uma coisa que a gente, como professor, pode ajudar aí na nossa lição, os que estão nos ouvindo, é a gente fazer um paralelo na vida de Abraão, daquilo que ele obedeceu a Deus e nos caminhos onde ele tomou uma decisão humana. Você pode ver que essa interferência divina na família de Abraão, ela já vem de alguns elementos passados. Deus chama Abraão e manda ele sair da terra, da sua parentela, para um local que ele vai mostrar. E creu Abraão no Senhor e fez como o Senhor lhe ordenara, ou seja, ele obedeceu. Essa obediência ela foi, a princípio, restrita e incondicional. Abraão sai. Só que na primeira crise que acontece na vida de Abraão, ele esquece daquela obediência a Deus plena e ele vai tentar uma forma humana de pensar, que muitas vezes isso aí ataca as nossas famílias. Aconteceu que houve a primeira fome em Israel. Qual o primeiro pensamento de Abraão? Já sei, vou descer ao Egito, porque lá vou encontrar suprimento. Então, você pode ver que Abraão já vem relutando com o plano de Deus, ele vem cumprindo, mas ele vem relutando, e isso demonstra para nós, para as nossas famílias, para os professores, a gente pode fazer essa abertura na escola dominical, que o fato de sermos crentes, o fato de sermos homens de fé, o fato de sermos filhos de Deus, não nos exime, não nos isenta de decisões precipitadas, não é algo assim consignado, não, você é crente agora vai acertar 100%, não, nós lidamos com as tentações. Abraão desceu ao Egito, no Egito Abraão mentiu, quase perde o seu casamento, e por uma ação da misericórdia divina, Deus se revela, o defende, e Abraão passa todo esse período sem levantar altar. Você não vai ver Abraão orando, Abraão vai orar, vai levantar o altar logo depois do momento que a defesa divina entra em ação e Deus preserva a família de Abraão. Então, é o primeiro processo. O segundo, Deus manda que haja uma separação completa, saia da tua terra e da tua parentela. Abraão insiste em levar Ló. Você vai ver que houve um problema grande. Mais uma vez, o plano de Deus ele foi diretivo, foi claro para Abraão. Abraão está fazendo a vontade de Deus, mas sempre com aquela interferência humana, sempre com aquele jeitinho, aquele encaixe. Então, Abraão vai sofrer essas derrotas até culminar, ou seja, aquilo aconteceu nos negócios de Abraão, com a fome, aconteceu numa relação de trabalho com o seu sobrinho Ló, e agora acontece dentro de casa. Então, você pode ver que há uma progressão nessa interferência, que vem aí, o pai da fé vem trabalhando e tentando organizar a sua vontade. E gerou consequências gravíssimas. Então, você vai ver que houve uma separação entre Abraão e Ló, os pastores brigaram, Ló escolheu outro lugar, e só depois de ali, Deus começa a abençoar plenamente Abraão. Eu já estou terminando aqui meu comentário, vou passar para vocês, mas eu acho interessante que a forma que Deus se revela a Abraão é tão forte, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para as nossas vidas, né? Que Deus é a sustentação da promessa. Ele é aquele que
que sustenta a promessa que ele fez. Não precisa de subsídio humano, porque Deus é autossuficiente. Na cultura hitita, você tinha os pactos de sangue, e era muito comum que, numa aliança de 2 reis, você fizesse um sacrifício, e aquela parte, o elo mais frágil da relação, ele passava no meio da mata, no meio do sacrifício, no meio dos animais sacrificados, e ele fazia uma aliança com aquela parte mais forte, dizendo como se aquele voto, aquele concerto, ele fosse inquebrável. O interessante é que quando Deus, como o pastor Aldo falou, a dúvida nasce no coração dele, Deus vai suprir aquela dúvida. Como é que Deus supre aquela dúvida? Deus sonda o coração de Abraão. Quando ele vê que há algo que não está no plano, Deus se revela para Abraão dizendo, eu sou o teu galardão, o teu grandíssimo galardão, e faz um pacto que é conhecido como concerto de suzerania. Deus manda Abraão sacrificar, Abraão ali, ele prepara o sacrifício, Deus dá um sono a Abraão, e no meio da mata, Deus passa como fogo, como sendo o elemento mais frágil da promessa. Deus, de certa forma, se humilhou para dizer o seguinte, Abraão, essa promessa é incondicional, ela não depende da sua capacidade, da sua inteligência, da sua interferência, eu vou realizar isso, porque além de ter dado minha palavra para você, essa promessa faz parte de outra questão soberana, que é a questão soberana da história, de como Deus ia de um homem suscitar uma grande nação e assim trazer uma bênção para todas as famílias da terra até chegar em Jesus. Então, irmãos, a gente consegue fazer esse paralelo. Eu acho que o professor, ele se ateia a isso, a gente consegue aí numa escola trazer muito subsídio para os nossos alunos. É importante a gente pontuar, o professor pontuar para a classe, né, a atitude que precisa ser mudada nos nossos dias. Ou seja, nós estamos diante de um fato, nós estamos diante de uma coisa que foi deixada na palavra de Deus para nosso ensino, né? O que a gente precisa aprender, de fato, nesse tópico segundo? É que nós não podemos intervir nos planos de Deus, né? Humanamente, nós não podemos intervir. Nós temos que crer e, pela fé, né, crer na palavra de Deus, crer nas promessas do Senhor e deixar que Deus faça no tempo certo, né? Porque tem coisas que Deus fala com você. Tem coisas que Deus fala abertamente para todo mundo ouvir, promessas sobre a sua vida. Mas tem coisas que ele só falou para você. É verdade. E aí você guarda como um segredo de Deus. E às vezes você vai vendo as coisas acontecer, você não pode ajudar a Deus. Você não pode fazer do seu coração, do seu jeito, apenas para cumprir. Então, eu vejo isso, que a gente tem que pontuar, o professor tem que colocar isso, né, para não deixar que essa interferência aconteça nos planos de Deus para a vida de milhares de pessoas. Segundo ponto, quando você falava sobre Abraão, né, desconfiar ou duvidar do cuidado de Deus na hora da seca, da escassez, ele desce ao Egito, o que acontece? Ele diz para Sara, olha, você vai dizer que é minha irmã. E isso mostra a fraqueza da fé dele, mas outra coisa, ele queria tirar proveito para ele. Ele não queria morrer, não é? Ele não queria morrer. Então, nós não podemos, de forma alguma, tirar proveito, qualquer que seja, de outra pessoa, para benefício nosso. Então, ele fez isso, por exemplo, Sara disse, olha, toma por esposa Agar. Mas qual era o prejuízo de Sara? Era claro, era evidente que ela ia ter uma concorrente ali. Então, ele poderia ter dito assim, olha, não vou fazer isso. Por quê? Não vou me aproveitar de uma situação como essa, vai trazer prejuízo a você. Então, todas as vezes, às vezes a esposa quer ajudar. A esposa diz assim, eu vou entrar no emprego para lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar no emprego. Tudo bem. Mas essa ajuda, o esposo tem que ser firme quando vê que essa ajuda vai trazer prejuízos emocionais para ela, vai trazer prejuízos emocionais para os filhos, ela vai ter que deixar os filhos em algum canto, vai ser criado por outros. Ou seja, é a ajuda que ela quer dar, mas e os prejuízos que vai trazer para aquela família? Então, eu vou me beneficiar do salário, vou me beneficiar de alguma coisa, mas eu não posso fazer com que esses benefícios meus traga prejuízo para a esposa, traga prejuízo para a família, né? Então, as consequências de fazer vista grossa, mesmo sabendo que os prejuízos podem acontecer, mas
Eu vou me beneficiar de determinada forma, porque eu vou dar continuidade aos meus planos e projetos, mas vai trazer prejuízo para a minha família, vai trazer isso para outras. Eu tenho que medir as consequências para não decidir precipitadamente, né? Então, as consequências de uma decisão precipitada são muito longas, extensas e caras, que não vale a pena você chegar simplesmente naquele momento e resolver. Então, você precisa, todas as vezes que ouvir uma opinião, não é? Uma opinião, ponderar nos conflitos que aquilo pode trazer. Então, se Abraão ponderasse nos conflitos que poderiam surgir a partir daquele casamento, ele não teria casado, mas não teria feito aceitado a proposta de Sara, mas ele não ponderou. Ele não pensou nos conflitos que poderiam acontecer. Então, discórdia, desarmonia, angústia, discussões, tudo aquilo aconteceu por esta decisão precipitada dos dois, não é? Então, Abraão mostra a sua fraqueza e não ser firme, ser forte na sua fé para dizer, não, não será assim, será desta forma, desta maneira, não é? Então, essa decisão mostra a fraqueza de Abraão, né? E é muito difícil você pegar, né, numa lição como essa, de um patriarca como Abraão, e olhar para as suas fraquezas. Mas se você for, por exemplo, como está orientado, primeiro, antes de dar essa lição, você olhar virtudes e fraquezas de Abraão, virtudes e fraquezas de Sara, como tem lá na Bíblia eu acho, Aplicação pessoal. E aplicação pessoal, né, que tem lá um resumo que mostra isso. Quando você vai olhar, por exemplo, imagine você olhando as fraquezas do seu pai, as fraquezas da sua mãe, alguém que é referência para você, não é? É muito difícil você pensar assim, mas é importante você olhar. Você olha as fraquezas dos pais para dizer, bem, eu não vou por esse caminho, porque esse caminho, eu sou fruto das consequências desse caminho, não é? Fruto das consequências. Então, se eu observo o que aconteceu lá atrás e vejo que se eu seguir o mesmo caminho, as consequências vão surgir com a minha família, eu não vou fazer isso. Então, opiniões equivocadas dentro do lar, dentro da casa. Por isso que existe o governo da casa está sobre o homem, não é? Quando Paulo diz assim, você vai procurar obreiros para a igreja do Senhor, mas que primeiramente ele governe bem a sua casa. Ou seja, ele tem o governo da sua casa, né? Então, ter o governo é ter a responsabilidade. Muitos homens não querem ter essa responsabilidade. Na hora que você casa, sempre que a gente vai dar palestras para casais, não é? Principalmente para noivos, perguntar: você está disposto a suportar a carga de um casamento? Porque você vai levar uma carga sobre você. Você não pode abrir mão dela. Depois que você assumir essa carga, você tem que levar até o fim. Então, casar-se, ter um casamento, é receber uma carga sobre si e ter estrutura para levar até o fim. Então, Abraão, ele vacilou, não é? E esse termo ele é usado pelo próprio comentarista, o pastor Helena Cabral, né? De ter vacilado nessa área, não é? E são coisas que nós não podemos vacilar de forma alguma. Tá certo? Porque as decisões que nós tomamos em casa, isso não impede de um filho ter uma opinião, da esposa ter uma opinião, mas a decisão é sua. Como marido, como chefe de família, essa é a sua decisão e você tem que ponderar muitas consequências que pode vir sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua esposa, não é? E não é uma consequência temporal, é uma consequência que vai durar gerações. Irmã Milde. É interessante notar que a fé de Abraão, ela serve de exemplo para nós, porque ele foi justificado pela sua fé, não pelas obras. Né? Porque se Deus fosse levar em conta as vacilações dele, não teria, né? Mas como ele creu, e a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 20, que ele não duvidou por incredulidade. Apenas levado pelas circunstâncias, né? Eu acredito assim, ele foi levado pelas circunstâncias, e assim como não consultava o Senhor, porque eu não sei como ele tinha... Ele era profeta, podia ter consultado o Senhor, não é? A Bíblia não diz que ele consultou o Senhor nessa hora.
ele creu que Deus faria, cumpria a sua promessa e já tinha abençoado ele muitíssimo. Ele era um homem rico, ele já tinha muitos haveres, né? Foi por isso mesmo que ele teve que se separar de Ló, como o irmão estava falando ali. Eu estava me lembrando, quando o senhor começou a falar, eu me lembrei, olha, ele saiu, mas já levou Ló. Ele primeiro saiu com o pai, não é? Papadara. Aí Irmã depois Mildes, irmã Mildes, só complementando essa sua fala com relação a Ló. A gente diz assim, ele levou Ló, o sobrinho, ele levou a família inteira de Ló. Foi uma família que ele levou, não foi uma os pessoa, servos, né? né? Tudo, Isso, gado, toda fazenda, entendeu? toda a fazenda, né? E ele não quis se apartar de tudo da família, né? É, exato. Mas, porque eu acredito que Ló era um sobrinho que compartilhava da fé de Abraão, né? Porque a Bíblia fala dele como um justo lá em Isso, Sodoma e que se angustiava pelos problemas dos pecados de Sodoma, né? Ele se angustiava. Então, talvez essa afinidade de fé tenha até... Isso é conjectura nossa, não está escrito, né? é. Mas a gente Uhum. fica conjecturando. Infelizmente, nós temos as nossas fragilidades, não é? Mas o que é certo é que a Bíblia afirma que ele não duvidou por incredulidade. Eu acredito que ele foi levado pelas consequências. E na hora de ouvir a mulher, de jogar fora o menino e a serva, ele não queria, que agora era o filho dele, era a semente dele. Irmã Milda, eu Como é quero que ele fazer uma iria abandonar o provocação. filho, não é? Eu quero fazer uma E provocação à senhora e ao pastor Aldo. Então, eu achei interessante que a senhora pontuou no texto de Romanos que Abraão não duvidou por incredulidade. Está escrito, é a palavra de Deus, é incontestável. Então, Abraão foi levado pela circunstância. E nessa situação, quando se fala de família, de direção de Deus, Abraão ele foi tolerante ou ele foi transigente com Sara? ele foi transigente, né? Ele concordou com ela. Ele concordou, achou que era viável o processo, não é? De trazer. Agora, na hora de dispensar o menino, ele achou que era demais, né? Agora Foi um jogar fora o menino. transigente. Mas aí Deus chamou a atenção dele. Aí você ouviu da outra vez, não é? É, Eu coloquei Para essa o erro. provocação porque, às vezes, os irmãos, é bom a gente trabalhar esses conceitos na sala, porque alguém confunde ser tolerante com ser transigente. Nós podemos ser tolerantes com as fraquezas, com as opiniões, com o modo, a forma de viver, de interpretar a vida de pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até crentes, mas que não receberam aquela visão espiritual que recebemos. Nós podemos exercer a tolerância, mas nunca sermos transigentes, ou seja, concordar com aquilo que Deus discorda. Pode continuar, irmã amiga. É verdade. Nós não podemos, de modo nenhum, concordar com aquilo que Deus já disse que não era o certo, né? E ele vinha bem certinho com a sua única mulher e, de repente, já arranjou outra, né? Naquela circunstância de que a sua mulher lhe ofereceu a sua serva para que, através dela, eles tivessem um filho, como que eles pudessem ajudar a Deus na concretização da sua promessa. Mas o que nós vemos é que ele fraquejou na fé aí nesse ponto, não é? E na hora que ele teve que dispensar o menino, o Senhor disse, olha, agora você ouça sua mulher, porque ele não vai ser o seu herdeiro, né? O herdeiro vai ser o da promessa, aquilo que o Senhor tinha prometido a ele, é que haveria de cumprir. Eu acho interessante, irmãos, que é bom ressaltar, que às vezes a gente só fica adiando o cumprimento das promessas. Sara esperou 10 anos, se impacientou e depois teve que esperar mais 15. Porque só com 25 anos de promessa foi que veio a concretização da promessa. E Deus, como para ele não há impossível, inclusive os dois riram quando Deus falou, Sara, tua mulher, vai dar um filho. Aí Abraão riu no seu íntimo, né? No seu interior.
E quando ele estava falando que Sara, por esse tempo, abraçará o filho, ela também riu. E ela até temeu depois, quando o anjo lhe reclamou: por que você riu? Por que riu a tua mulher? Ela disse: eu não ri, porque ela temeu, não é? Diante do anjo. Ela viu que não era uma pessoa qualquer que estava falando ali. Mas o E, Senhor irmã não Milde, deixou de cumprir a sua promessa. irmã Milde, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, veja só, é interessante como Deus deixa Sara ouvir a conversa, que ela está dentro da tenda, Estava né? na tenda. Estava na tenda. E Deus permite que a conversa chegue aos ouvidos dela. Por quê? Porque, às vezes, Deus lhe faz a promessa, mas a outra pessoa da família precisa também ter a sua própria experiência naquela promessa, né? Então, Sara precisava não ter só as explicações de Abraão. Abraão poderia explicar: não, Deus falou comigo, vai ser assim, assim, mas ela precisava ter as experiências dela também com Deus, né? Então, é importante também que, às vezes, Deus permite que os nossos familiares passem por experiências para dizer: bem, o pai tinha razão, o fulano tinha razão quando falou aquilo, porque agora eu posso sentir na pele a experiência dessa promessa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Entende? Cada um tem que ter a sua experiência com Deus, né? Isso. Aqueles versículos que eu falei para os irmãos. Gênesis 17:17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, quer dizer, se inclinou diante de Deus, né? E caiu sobre o seu rosto. E riu-se, e disse no coração, dentro dele: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Uma coisa tão difícil, né? Ele achava. E conceberá Sara na idade de 90 anos? É interessante que esse versículo, se ele não foi interpretado fora do contexto de Romanos, a gente pode acreditar que era incredulidade. Mas quando a gente tem o subsídio no Novo Testamento de que não era incredulidade, a gente pode ver que na atitude de Abraão foi como uma exclamação, como um espanto. Agora, Sara não creu. Sara não creu. O riso de Sara foi o riso da dúvida, e o riso de Abraão, talvez o riso daquela expectativa, ou daquele assombro, né? De como porque seria ela esse milagre. Da notícia, né? Ela Da notícia de como isso ia mais, ser. o período fértil dela já tinha passado há muito tempo, né? 90 anos, uma velha, Pois né? Uma velha vai ter deleite agora. Queridos, uma velha, né? Só ajudando aqui, já estamos chegando perto da conclusão aqui no nosso horário. Eu queria ver com vocês assim um bate-pronto rápido em relação a esse fechamento do último tópico. A consequência, houve um conflito na família, Abraão foi enfraquecido, né? E por causa de uma opinião equivocada também acerca de Deus no coração de Sara, ele foi influenciado. Irmã Milde, a consequência disso tudo? Até hoje, eles sofrem por isso. Porque Deus perdoa, mas as consequências do pecado a pessoa sofre. É como está escrito assim: de todo não te terei por inocente. E na vida espiritual nossa, Deus nos perdoa na alma. Nós não vamos morrer e ir para o inferno por certos pecados, por certa desobediência. Mas as consequências, se alguém adultera, se alguém se prostitui, se alguém faz alguma coisa que não agradou a Deus no seu percurso de crente, ele vai sofrer essas consequências até o final da sua existência. Embora, se arrependendo, Deus vai trazer o perdão e ele não vai ser condenado com o mundo, vamos dizer assim, por causa daquele pecado. Mas tem que se arrepender, tem que se humilhar, né, diante do Senhor e sofrer caladinho as consequências. Porque se a gente aceita a correção de Deus, Deus nos recebe como filhos. E até hoje Israel está sofrendo essa consequência do erro de Abraão, né? Estão aí os árabes, inimigos do povo de Israel, como espinho, uma coisa terrível, né? Eles são contra Israel, totalmente contra Israel. E nem servem a Deus, né? Os descendentes de Esaú, juntamente, eles se misturaram, né? Esaú e Ismael se misturaram, ali ninguém sabe mais quem é quem, e eles são contra Deus
porque eles têm Alá e tem o profeta Maomé, né? Eles não têm a Deus, o pai de Abraão, o amigo de Abraão. E, infelizmente, até o dia de hoje, eles sofrem as consequências deste erro. Porque nós não podemos, de jeito nenhum, desobedecer ao Senhor. Temos que procurar a força de Deus para não entrar em caminhos tortuosos, em caminhos que não agradam ao Senhor. Precisamos realmente tomar uma decisão não precipitada, uma decisão na orientação de Deus. E o Senhor nos promete hoje que todo aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, devemos buscar sempre a orientação do Senhor na nossa vida, em tudo aquilo que a gente vai decidir. Muitas vezes, quando eu estou ensinando sobre essas coisas, eu me lembro assim, tem pessoas que dizem, eu vou vender minha casa. Você sabe se você depois vai poder comprar outra? Tem que saber se Deus está nesse negócio. Em tudo na vida nós precisamos. Nós dependemos da orientação de Deus. E, às vezes, a pessoa vende e fica sem nada. Acontece uma virada na economia e a pessoa perde tudo. Como aconteceu naquele tempo de Collor de Mello, né? Aquele confisco. Teve gente que estava especulando, vendendo e botando dinheiro na poupança, de repente ficou sem nada. Sem casa e sem dinheiro. Então, em tudo na vida, nós precisamos da orientação de Deus. E, principalmente, na parte espiritual, né? Do fazer conforme a vontade de Deus e para a glória do nome do Senhor. Pastor Aldo. Muito bem, pastor Ítalo. A gente percebe nesse terceiro tópico sobre consequências, né, de uma decisão precipitada, a desarmonia, o desajuste, né, a desunião, as brigas, as intrigas, os conflitos, ter que expulsar alguém de casa, né, o conflito entre o próprio Ismael e Isaac, né, entre Abraão e Sara, entre Sara e Agar, ou seja, muitos conflitos. Você imagine a repercussão que isso trouxe para toda a família, né? Além de tudo, o testemunho da fé de Abraão, né? Ficou muito abalado o testemunho dele, porque um homem que seguia as orientações de Deus agora seguia uma orientação da sua própria cabeça, ele deveria ser o mentor da sua casa, ordenar a sua casa para evitar todas essa desarmonia, todo esse desajuste, né? Então, tem pessoas que dizem assim, olha, a minha casa é um inferno, a minha casa é totalmente desajustada. Consequências e decisões precipitadas, não é? Então, como disse a irmã Milde, se ele era uma pessoa guiada por Deus, não é? Eu acredito que ele tenha falado, tentado até, vamos dizer assim, convencer a Sara de esperar na promessa, mas não sabemos até onde ele foi possível, né, convencê-la. E aí onde eu acho que ela tinha que passar pela experiência, né, de crer em Deus, de confiar em Deus e confiar nas suas promessas. Às vezes acontece isso, você está em casa, não é falta de orientação que você dá ao filho, à esposa, ao esposo, para a vida viver em harmonia, mas a pessoa não quer atentar para isso, não quer atentar para a palavra de Deus, né? Então, se você não se ajusta... Quem primeiro sofreu foi ela mesma, né? Exato, ela foi mesma. a primeira a sofrer as consequências, o ciúme, o desprezo, não é? O comportamento de Abraão com relação a ela mudou de imediato, né? Porque agora Abraão olhava para Agar não mais como uma escrava, mas como a sua esposa, que tinha obrigações com ela. Pastor, né? Agora, o senhor da área da família, irmã Milton também. Agora, imagine dentro de um lar um espírito de competição e um sentimento de inferioridade que permeou a família de Abraão no coração de Sara. É um pensamento destruidor, né? Um pensamento para acabar. Aquela família tornou-se sem sentido estar ali. Por isso, muitas vezes, as pessoas abandonam o lar. Né? Por quê? Porque as consequências chegam a isso. Ali, ou ela saía, veja só a situação, ou era uma ou outra. Não é? Ou seja, põe H para fora. Eu não quero mais ela aqui. Ou sai, ou ela ou eu. Ou seja, tenha uma consequência de não poder mais conviver, não é, com aquela situação, a não ser como aconteceu também com Ló, não é? Abraão disse para Ló, ou você vai para a direita ou para a esquerda, para a direita, mas nós não podemos permanecer
iguais, ou seja, a primeira coisa que acontece são quebras de relacionamento, não é? Ou seja, nós estamos tratando de relacionamento, as nossas decisões, como consequências, são as quebras de relacionamento que devem existir dentro do lar, não é? Meus irmãos, pastor Aldo, irmã Milda, nós estamos chegando aí na conclusão do nosso podcast e eu queria abrir a oportunidade para as considerações finais. Quem gostaria de começar? Vamos começar por aqui, né? Olha, a gente tem um alerta muito forte nessa lição, né? E qual é o alerta que a gente tem, né? É que todo crente, ele tem promessas de Deus, mas existe um perigo de agirmos precipitadamente quanto às promessas de Deus. Nós temos promessas, sim, mas temos que esperar o tempo de Deus, não é? Não podemos intervir nas promessas de Deus. Devemos ser muito cuidadosos. É Deus quem vai agir no tempo dele, na hora dele, né? A gente aproveita para ver as consequências que trouxeram para a vida de Abraão, Sara e para toda a sua família, e dizer que nós não somos diferentes. Não é? Veja as consequências na vida de Adão por uma decisão que ele tomou, não é? Junto com Eva, sua esposa. E isso acontece hoje nas nossas vidas. Então, devemos deixar Deus agir livremente com seus planos na nossa vida, e sempre que formos tomar uma decisão, consultar o Senhor e dizer: Senhor, está dentro dos teus planos, dos teus projetos, essa decisão que eu vou tomar. Então, a oração, ela deve vir antes de qualquer decisão que você deve tomar, e, acima de tudo, proteger a sua família de todos os pensamentos humanos, humanistas, materialistas que venha para dentro do seu lar, e combatê-los lá na origem, dentro do seu lar, para não deixar influenciar a sua casa, a sua família. Porque todos esses pensamentos, as filosofias que estão no mundo, que entra dentro de casa, vai bater de frente com os princípios da palavra de Deus estabelecidos para todas as famílias. Irmã Milda. É verdade. E nós percebemos, como está escrito na palavra, que não há impossíveis para Deus, né? Não há coisa nenhuma impossível para ele. Nem a esterilidade de Sara, nem as suas fraquezas, as fraquezas de Abraão, impediram de Deus cumprir a sua promessa para Abraão, porque ele é fiel. E nem a velhice deles, né? Porque Deus revitalizou, escolheu a semente que a gente sabe que a mulher já nasce com suas sementes, né? E aos 90 anos, se ela ainda tivesse óvulo, seriam muito velhos, né? Mas o Senhor revitalizou o organismo a ambos, tanto da velhinha, aos 90 anos, quanto de Abraão, que depois disso ele ainda teve muitos filhos, né? Ele, depois que Sara morreu, ele casou com Quetura, e a Bíblia fala que ele teve muitos filhos. Vieram os midianitas, que também foram inimigos da sua descendência. E que Deus tenha misericórdia de nós, como o pastor Alto falava, para que não interfiramos, né, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, com a nossa lógica, o nosso raciocínio, mas que procuremos, pela oração, buscar a orientação de Deus em tudo que vamos decidir. E eu quero advertir também aos nossos amados irmãos, que são líderes em suas casas, porque Deus deu autoridade ao homem, não é? Que sejam realmente os mentores da sua família, e não se deixem levar por opiniões diversas, mas que ele possa bater o martelo, dizer aquilo que deve ser feito, de acordo com a vontade de Deus. Eu me lembro muito bem do meu pai, ele ouvia muitas opiniões da gente, eu achava interessante isso. A gente se reunia na mesa e cada um dizia uma coisa que não sei o quê, e ele ficava só ouvindo, e no fim ele batia o martelo, mas é assim. É assim, porque Deus deu autoridade ao pai de família, né? Para que ele possa governar a sua casa, e ele precisa da orientação do Senhor, buscar o Senhor em oração, para que também acerte, não é? Nas suas decisões. E às vezes é necessário ouvir a mulher, como foi o caso de Sara. Ela errou na primeira vez, mas na segunda vez o Senhor disse: olha, ouça tua mulher, porque não vai ser o Ismael, não vai ser o herdeiro, e sim o filho da promessa, o Isaac. Meus irmãos, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast e chegamos aqui à conclusão da nossa lição.
a gente poder ver que, com a história de Abraão, que aquilo que muda a nossa mente controla o nosso destino. Ou a palavra de Deus nos influencia para a sua vontade, que é boa, perfeita ou agradável, ou iremos escolher os frutos das decisões humanas e das confusões que estão aqui no homem debaixo da terra, como já dizia Salomão, tudo é vaidade, né? Todos os caminhos foram escolhidos, e os caminhos escolhidos aqui nessa era presente são caminhos que não dá prazer à nossa alma e não consegue completar o nosso ser, a nossa existência. Apenas Deus tem esse aspecto da felicidade, tanto para a família, tanto para o casamento, como para a vida no lar, observando os princípios da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Aldo, sua contribuição aqui, pastor coordenador do setor 25, da congregação de Eucaliptos, irmã Milde, professora do Tempo Central, da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, irmã Milde. Eu agradeço também a oportunidade que Deus tem nos dado, né, de estarmos dando continuidade ao podcast durante esse próximo trimestre, esse novo trimestre, né, que vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a família, né? Nós vamos estar vendo sobre os relacionamentos dentro da família, muito necessário nos tempos atuais. Que o Senhor nos ajude em tudo. Desculpe, irmão. Amém, eu também. Eu quero agradecer inicialmente a Deus pelo privilégio de poder participar desse trabalho, né? O nosso pastor Marquinhos pelo convite, o pastor Reinaldo Aldilo pela confiança, ele que é o diretor do nosso DENEC, né? Agradecer a companhia do nosso pastor Ítalo e da nossa irmã Nilde, né? E dizer que estamos estreando hoje aqui no podcast e também estreando a primeira lição do segundo trimestre de 2023, que para nós é um privilégio, né, muito grande poder tratar desse tema que é a família, pois eu acredito, né, será muito enriquecedor para toda a família brasileira. Muito obrigado. Graças a Deus, meus irmãos, estamos chegando ao fim. Esse programa é patrocinado pelo DENEC, pelo Departamento de Ensino da nossa igreja, cujo diretor, o pastor Reinaldo, sob a supervisão geral do nosso pastor-presidente, pastor da Assembleia de Deus no Estado, do Rio Grande do Norte, pastor Martim Alves da Silva. Queremos agradecer a todos os irmãos e, quem sabe Deus, na próxima oportunidade, se Deus permitir, estaremos juntos aqui para contribuir com aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.